com 51 minutos e ainda está entre os 4. Edu, o que você pensa que pode ser o campeão? Para mim, é o Botafogo ainda. Eu acredito no Botafogo. O campeonato está aberto ainda, né, Neto? Como o Farid falou, eu acho que são 4 jogos, 12 pontos em disputa. E eu vejo assim, o Botafogo, eu vejo que está num declínio moral, sabe? Moral, né? Não pelo futebol, até que assisti o jogo hoje. Segundo tempo jogou bem, primeiro tempo foi mal o Red Bull. Mas eu vejo assim, ele entregou o campeonato, o líder pro campeonato quase no final do campeonato, tá? Liderou o campeonato todo. Né? E no Parece final, que não tem mais tempo agora. Parece que acabou o gás. Isso. E aí eu vejo também a cobrança da torcida, né? Indo lá protestar e tal. Isso acaba até atrapalhando o time do Botafogo, que era líder. Até porque ninguém esperava que o Botafogo ia ser campeão. Agora, eu vejo que briga pelo campeonato o Palmeiras, o Botafogo, o Red Bull e o Grêmio. Eu acho que esses 4 estão brigando pelo título. Eu acho que não. Os outros eu acho que não brigam, não. Para você, Lívia, as imagens do Red Bull Bragantino contra a equipe do Botafogo. Para você, Lívia, o que você imagina? Neto, hoje eu já não acredito mais no Botafogo. Eu sigo torcendo pelo Botafogo, que conquiste esse título aí, pela campanha que fez, por ter sido muito maltratado pelos seus dirigentes nos últimos anos. Eu gostaria de ver muito Botafogo campeão, mesmo não acreditando mais, justamente por conta desse termo que o Edu usou, é moral. Você se recuperar depois de 2 viradas, como foi diante do Palmeiras e o Grêmio, é muito difícil. Mas vocês viram... Mas desculpa, o Flamengo... sabe quantos gols o Botafogo fez em 3 jogos? Muito. Você foi um baita do zagueiro. Eu fui um baita do atacante. Sabe quantos gols eles fizeram? 8. Só que é o seguinte, alguma coisa está errada. O que está errado? É a organização, é a moral. Porque quem faz 8 gols em 3 jogos não pode ser ruim. Mas não pode ser... E só que sofreu 10, né? Não pode ser kamikaze, porque parece que quando toma um gol, parece que acaba tudo. E aí vem a sua experiência. Não pode ser kamikaze. 8 gols em 3 jogos. Você fazer 3 gols e se desestabilizar como eles ficam no sistema defensivo. Agora, o Flamengo eu não coloco nessa briga, eu fico aí com o Grêmio, com o Palmeiras e o Bragantino. E hoje, Neto, os números aqui rapidinho, um torcedor do Grêmio tem que estar muito chateado, não só por não estar hoje na liderança, porque os números do Grêmio em casa são ótimos. Em 17 jogos do Grêmio em casa, são 12 vitórias, apenas 2 empates e 3 derrotas. O campeonato inteiro. O Grêmio fez essa campanha marcando 31 gols e sofrendo 15. E com todo respeito ao Corinthians, nessa reta final que o Grêmio precisa respirar, você perder em casa com 1 a mais para o Corinthians, que vem buscando o gás de oxigênio, o campeonato inteiro. Aqui, a briga. Palmeiras, 62, tem 34 jogos. Botafogo, 60, tem um jogo a menos, pode ir para 73. Esse é o grande problema do Botafogo, né? Não, é jogar. Sempre jogar. pode, né? Sempre pode. Mas você sabe, nessa briga, Neto, eu acho que com o Palmeiras brigam o Grêmio e quem vencer o jogo que está faltando de Bragantino e Flamengo. Porque quem vencer esse jogo vai encostar lá em cima. Eu acho que é do Eles têm um jogo a menos. Eu acho que é do Palmeiras, Grêmio, Flamengo ou Bragantino. Eu acho que daqui sai o campeão. O Bragantino, se o Flamengo vencer o Bragantino, ele vai a 60, ele empata com o Botafogo. A verdade, eu não sei nem quem vai vencer. Eu acho que ninguém nem nós sabemos. Não dá. Nesse campeonato, não dá pra... Desculpa, mas ninguém está sabendo. Quem está ganhando é as bets. Vamos à briga pelo título, porque a gente vai emendar aqui também já Bragantino e Botafogo. O resultado de empate que embola ainda mais. O Palmeiras agora líder com 62 pontos. E o Grêmio à frente do Bragantino, apesar de ter os mesmos 59. E a pergunta é, briga ou não briga pelo título? Briga, por pontuação, briga. Eu também acho que briga, até porque tem confronto direto, né? Mas não dá pra... O campeonato não permite que a gente fique arriscando muita coisa, eu acho que está bastante aberto. Em relação a esse jogo aí que a gente está vendo, não achei tão mau resultado assim pro Botafogo, tá? O Botafogo estava ganhando o jogo, e aí sim tem a coisa do drama. Poxa, era 3 pontos, era... Mas é muito... O Red Bull Bragantino tem 2 derrotas em casa. É muito difícil ganhar lá. E o Botafogo estava ganhando mesmo com essa crise emocional, técnica, derrotas e tudo mais. Você empata o jogo na reta final, você fica chateado. Mas o resultado é um resultado que ainda permite pensar. E o Botafogo tem um jogo a menos. Eu acho assim, o campeonato já nos ensinou, né? Se alguém que abriu 13 pontos
de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Não podia ser apontado como campeão antes da hora. Eu acho que assim, esse campeonato já está nos ensinando a não sermos tão ansiosos em relação a apontar candidato, favorito. Não dá. E se já não dá em geral para a gente apontar o campeão com 5, 6 rodadas de antecedência, mesmo que você tenha 6 ou 7 pontos de vantagem para alguém, imagina num campeonato como esse, que está todo mundo embolado, que você tem do primeiro ao 6º colocado ainda brigando 5 pontos de diferença. Exato, 5 pontos de diferença. Ok, diferenças de jogos também, mas até por isso, acho que assim, na hora que a gente tiver a rodada que está faltando aí, né? Os jogos atrasados que vão acontecer antes das próximas rodadas, ainda bem, né? Porque só faltava... Deixar por último, isso né? aí, Pelo amor de Deus. A bagunça seguia até penúltima, tá? Então, a gente vai ter esses jogos que faltam, né? Do Bragantino enfrentando o Flamengo, do Botafogo enfrentando o Fortaleza. Esses são os jogos que faltam para a briga pelo título. E depois vai ter todo mundo o mesmo número de jogos. E aí, talvez a gente consiga apontar favoritos ou não favoritos. De resto, assim, querer descartar o Grêmio que seja é uma loucura. O Renato falou, não foi a gente que criou o clima de campeão. Tal. Eu não vi clima de campeão do Grêmio. O que eu vi e que tinha que existir é um clima de um seríssimo candidato ao título. Porque se hoje o Grêmio ganha do Corinthians, que faz uma campanha muito fraca, o Grêmio jogando em casa, ele seria o líder do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo contra o Botafogo, o Renato, pela primeira vez, falou que o Grêmio tinha, sim, chances de ganhar o título. Perfeito. E não era nada mais do que a verdade. Ele não precisava ter hoje feito essa reparação, porque isso não significa dizer que o Grêmio vai ganhar, ou que o campeonato é nosso, ou que nós consideramos o nosso time o favorito para ser campeão. Não é nada disso. Tudo bem, ninguém acha que o Grêmio está comemorando nada, e hoje, porque perdeu em casa um jogo completamente diferente do que se imaginava. Agora, assim, o Botafogo, a gente fica pensando no que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo ganhava de 3-0 do Palmeiras, depois de 3-1, teve um pênalti para fazer 4-1, perdeu o jogo. Depois, como mandante, não em casa, estava ganhando de 3-1 do Grêmio, perdeu 4-3. Se o jogo fosse no Newton Santos, o cara que fez 3 gols não jogaria. Sim, é incrível. É verdade. O próximo jogo, aí o Botafogo joga hoje em Bragança Paulista e leva o empate aos 52. O próximo jogo do Botafogo é o Santos. Botafogo... tem o atrasado com o Fortaleza fora, e a rodada é contra o Santos. Recebe o Santos. Tem jogador uruguaio no Fortaleza? Não. Esse cara vai fazer um gol. Os últimos 5 gols que o Botafogo sofreu foram por jogadores uruguaios, Soares e o Borbas. Então, se tiver um uruguaio, esse cara vai marcar. Não sei como o jogo vai terminar, mas esse cara vai marcar. E o Botafogo, com tudo isso, ainda tem chance de ganhar o campeonato. E aqui, você olha pro Botafogo hoje, a primeira coisa que você olha é como esses caras vão sustentar emocionalmente um jogo. Sim. E hoje eu acho que teve até uma resposta positiva, eu acho que ou menos pior, né? Porque toma o gol logo de cara, na hora que toma o gol, eu tava assistindo os 2 jogos ao mesmo, o Botafogo toma o gol quando eles perdem um jogador. Eu falei, já lascou 2 jogos. 2 jogos já... Só que foi o contrário, né? O Botafogo consegue dentro da partida crescer, eu acho que foi um time mais concentrado dentro de campo, eu acho que mais perto daquele que a gente viu na sequência, perde o Tiquinho durante toda a partida, a partida também, que é um negócio que pega, e o Diego Costa entra muito bem. E ele tem feito bons jogos, inclusive. Já tinha entrado bem antes, né? E me parece que está bem mexido com a causa. Com a causa, está comprometido. Então, assim, é o que o André falou. Eu olho pro Botafogo hoje, qual que é a sua perspectiva? Eu não sei, mano. O Botafogo pode chegar à rodada 35, que é a próxima rodada, de novo na liderança do campeonato, por conta desse jogo a menos contra o Fortaleza e com um técnico novo, que é o Thiago Nunes. Agora, o Marra colocou em relação ao retrospecto ali do Bragantino, né? Só que o Bragantino também teve uma queda. E hoje, inclusive, o segundo gol do Botafogo é facilitado, no meu entendimento, por uma falha de defesa. Então, assim... uma rebatida, né? Então, eu não sei como é visto internamente esse resultado. Dani, o Bragantino sempre teve na disputa como aquele que foi aproveitando as oportunidades. Se você observar, inclusive, esse time entra em campo com a média de idade de 25 anos. Sim, muito jovem. É o menos badalado. E também por isso o Caixinha tira o peso o tempo todo, né? Sim, e acho que ele está fazendo um trabalho daqueles, né? Com o elenco e em campo também.
É o melhor treinador do campeonato. Acho que você tem boas possibilidades de ter o meu voto junto. Né? Eu vejo, hoje o Botafogo entrou ganhando mais divididas. Hoje o Botafogo entrou com um posicionamento melhor. O Marlon Freitas baixa um pouco mais, ajuda o Tietê. O Eduardo passa a ter um pouco mais de espaço para jogar. O jogo pelos lados do campo volta a aparecer, coisa que não estava acontecendo, que os adversários também não estavam permitindo e que o Botafogo batia a cara na porta e voltava. Hoje foi um jogo... Eu sei, o torcedor deve estar morrendo de raiva. Arriscou mais, né? Teve menos receio de... Eu vi, por exemplo, contra o Vasco, um Botafogo que tinha medo de errar. Ele não arriscava, ficava tocando a bola. Hoje não, hoje, por exemplo, o gol do Sá é uma bola que ele andou no gol mesmo. Sim, ali o Cleiton... Eu acho também que tinha alguém que estava perto ali também. Que tampa a visão. E hesitou de pressionar a bola também, né? Porque você falou do segundo gol facilitado. O primeiro ela passa num cantinho, eu acho que o primeiro também tem... Não é muito... ali foi a lambança, né, do Capixaba. Porque ele... fez pivô. Ele tentou amortecer uma bola. E ali naquela condição, onde ela tá virada, você aponta e dá. Mas eu acho que o primeiro gol também teve ali coletivamente algumas falhas. E eu me pego na pele do Thiago Nunes. Se ele chegasse para o jogo de hoje, ele ia chegar tendo que juntar o caquinho dos outros. Chegando para o próximo jogo, ele já tem algo positivo. Ele já tem algo assim de estímulo, ele já tem algo positivo de um resultado que seria difícil, de um time que estava tomando gol e estava murchando em campo, hoje de cara toma gol e não murcha em campo, consegue a virada. Então acho que tem algo melhor como cenário para o Thiago. Além de um tempo mínimo, pelo menos, para fazer alguma coisa, para trabalhar. Claro, o futebol brasileiro tem seu valor. Exato, tem o seu valor. Quer dizer, porque também se ele chegasse para esse jogo, ia ser na base da empolgação, vamos lá, bater palma, e não tinha muito que ele pudesse acrescentar. Alguma coisinha já para o jogo contra o Fortaleza. É pequeno também, porque a gente lembra, o Botafogo, até por conta do jogo adiado, vai jogar antes da volta do campeonato. Da volta do campeonato como um todo. Se não me engano, é 22 ou 23 o jogo. Isso, acho que é 23. E, de qualquer forma, assim, a gente querer, né, descartar ou classificar alguém como favorito nesse campeonato não dá. E basta a gente pegar a irregularidade de todo mundo. Neste momento, o líder Palmeiras, a gente lembra, ele emendou 4 derrotas seguidas em 5 vitórias seguidas. Só para ilustrar um pouco o que é o campeonato, o time que hoje está na ponta teve 4 derrotas na sequência, contra adversários até na maior parte deles mais fracos do que ele, sim, e depois venceu 5 jogos na sequência, até perder para o Flamengo no Maracanã, num jogo decisivo, e aí ganha. Então, assim, não adianta a gente querer, nesse contexto todo, graduar muito as chances de título de cada um. Talvez, dos 6 candidatos, acho que o Atlético, esse sim, a gente pode graduar como um azarão nesse momento. Porque se ele ganhar todos os jogos, a gente lembra, tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, porém um jogo a menos. As Bet estão ganhando. A Bet7K tá ganhando pra caramba, porque... Só sabe foi o campeonato, né? Que o América já caiu. A única coisa que a gente sabe é isso. Então, acho que do Bragantino até o Palmeiras, Navarro, o que você pensa em relação ao Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Bragantino, e se você coloca o Atlético e o Flamengo também na disputa? Grande Navarro. Neto, para falar um pouquinho... Craque Neto pra você! Craque Neto! Para falar um pouquinho desse momento do Botafogo, você falou que o Botafogo fez 8 gols. Pra mim o Botafogo vai ser campeão. Fez 8 gols nos últimos 3 jogos, mas tomou 10. E no turno, o Botafogo levou 11. Foram 11 gols sofridos em 19 partidas, nas últimas 3 tomou 10 gols. Eu acho que esse jogo a menos que o Botafogo tem pode ser o grande diferencial que é contra o Bragantino, do Botafogo. Né? Não, que é contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza lá. Eu acho que esse é o jogo que pode definir um Botafogo campeão. O Botafogo ainda depende só de si para ser campeão. Então, ainda há esperança, né, pessoal? Com a vinda do Thiago Nunes, vamos ver o que o final do campeonato nos reserva. Eu fico por aqui. Você que assistiu até aqui, ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!